galerinha do Ângulo Tube, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para falar de uma das novidades da Unicamp, da lista de leituras obrigatórias da Unicamp, que é essa obra aqui, ó, A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. Esse livro aqui conta a história de um rico empresário do ramo do café. A história se passa em 1891, basicamente, e esse personagem, esse protagonista, como eu falei, é um comerciante muito rico, né? Tá vivendo um momento assim de crescimento, né? O país todo está vivendo um momento assim de crescimento econômico, né? De entusiasmo econômico, e de repente ele começa a entrar no ramo especulativo e poucos meses depois ele acaba falindo, justificando o título aqui. Eu achei muito interessante esse aspecto, né? Você sabe que o contexto histórico é sempre importante, né, para você entender uma obra. Eu comecei a visualizar ali a possibilidade de uma questão interdisciplinar com história. Então eu fui ver, né, um pouco dessa história, daquele momento, o que estava acontecendo com o Brasil e tal, e acabei me deparando com uma expressão que eu achei até interessante, que é encilhamento. E como eu não sou professor de história e existe realmente uma grande probabilidade disso virar uma questão, eu fui pedir ajuda para uma colega especialista em história. Então, por favor, essa é a professora Mara, tá? Do Sistema Ângulo de Ensino, professora de história, e ela vai falar um pouco para nós sobre o que foi esse momento histórico, esse momento econômico que está representado nessa obra aqui. Mara, com você. Bom, o encilhamento realmente é o contexto histórico da obra. O encilhamento é o nome dado a uma política econômica que o ministro Rui Barbosa, ministro da Fazenda do governo Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente da República, propôs para o país. Esse momento é um momento de transição, né, da monarquia para a república. São grupos divergentes, interesses divergentes, que se uniram, né, para a proclamação da República. E havia, além desses interesses divergentes, uma crise econômica no Brasil, nesse momento. A falta de moeda no mercado. Por quê? Porque nós tivemos a abolição da escravidão e nós tivemos a imigração. Então o número de trabalhadores assalariados cresceu muito, mas não tinha moeda, não tinha o dinheiro suficiente para pagá-los. Então a proposta do Rui Barbosa foi promover, né, duas medidas importantes. A emissão de papel moeda, para suprir, né, essa necessidade, e claro, a industrialização do Brasil, que era um dos projetos de um dos grupos que apoiaram aí, né, a República. E aí então foi feito isso. Ele tomou algumas medidas que, segundo alguns autores, ele tinha se inspirado no Abraham Lincoln, nos Estados Unidos, né? Autorizou bancos, né? Dividiu regiões do Brasil, ali, 3 regiões do Brasil, que poderiam emitir papel moeda. Papel moeda esse que ele acreditava que seria usado na construção das indústrias, né? E aí o Brasil prosperaria. Então parecia, teoricamente, que a coisa daria muito certo. Mas acabou não dando. E aí a gente se pergunta, né? Por quê? Por que essa proposta não deu certo? Ingenuidade dos brasileiros em trabalhar com essa questão, né? Ações, empresa, enfim. Boicote mesmo por parte dos grandes proprietários de terra, que não tinha interesse na industrialização do Brasil. E, claro, especulação financeira, né? Muita gente vai ganhar muito dinheiro em cima disso. Então, o dinheiro foi colocado no mercado, tinha muita moeda circulando, houve um entusiasmo muito grande da população brasileira, existem alguns dados, né? Em 1890 nós tínhamos 88 empresas negociando ações na Bolsa de Valores, um número significativo. Então por que não deu certo, né? E o que aconteceu? Aquilo que ele esperava, que era a criação de indústrias, não ocorreu. O dinheiro foi usado de uma forma indevida. Então houve um crescimento, né, do consumo, mas não houve um crescimento da oferta de produtos que seriam produzidos pelas empresas que deveriam ter sido criadas, né? Resultado disso, uma inflação muito alta, que desvalorizou a nossa moeda, né? A especulação desenfreada, que acabou levando muitos investidores à falência, muitas empresas à falências, e aconteceu coisas engraçadas, né? Empresas industriais que conseguiam pegar dinheiro, né, para montar a indústria fechava
tornava-se uma indústria fantasma e ela conseguia negociar ações na Bolsa de Valores e ações que se valorizavam, né, de uma empresa fantasma. Então realmente havia ali uma especulação muito grande, né, provocando então a falência de muitos empresários, entre eles o personagem do livro da Júlia de Almeida. O termo encilhamento, qual seria a origem dele? Né? Tem algumas explicações. Encilhar o cavalo é colocar a sela, né, para que ele comece a cavalgar. E o cavalgar seria a industrialização no Brasil. Então a ideia, né, de usar o termo encilhamento vem daí. O Brasil seria uma proposta para industrialização. Só que com a especulação financeira, encilhamento acabou se referindo àquilo que acontecia no jockey, né, nas apostas, quando começava a corrida de cavalo e aí começavam lá, né, as especulações, né, as apostas nos cavalos. E o termo realmente vai acabar adquirindo esse sentido pejorativo quando o Visconde de Toné, monarquista, crítico da República, crítico da política do encilhamento, vai escrever crônicas no jornal, 70 capítulos, onde ele vai, assim, desancar a política do Rui Barbosa, criticar, né, absurdamente essa política do encilhamento, e aí, então, a associação do termo encilhamento a uma coisa especulativa negativa. É nesse contexto, então, que o Brasil vai passar a viver uma crise econômica muito séria, né, como consequência disso tudo. Ok? Muito legal. Gente, nada como ouvir uma especialista. Eu confesso que quando eu li esse livro, eu achei estranho, sabe? Porque a coisa é muito rápida. Você vê, assim, uma euforia econômica, o personagem reformando a sua casa, o seu palacete, né? A família entusiasmada com aquela euforia econômica. E, de repente, né, ele entra nessa crise, começam a vir as noticiações de fora e ele acaba falindo. Eu realmente tinha dificuldade para entender isso, mas agora com a explicação da professora Mara ficou perfeito. E vocês perceberam a grande probabilidade que existe de ser realmente cobrado em história. Aliás, já foi cobrado, né? A Unicamp ela promove a Olimpíada Nacional de História do Brasil. Esse ano foi a 11ª edição. E uma das questões da Olimpíada foi o trecho da obra. Justamente, né? Quando ele comete suicídio. Vamos dar spoiler aqui já de uma vez, isso, né? Já fica... ele Exatamente, acaba cometendo suicídio por causa da falência. Ele se vê, né, falido, sem nada, e imagino que uma situação dessa deve ter causado um medo muito grande mesmo. Né? Um trauma. Gente, muito obrigado, Mara. Tá? Muito bom. Espero contar com outras participações suas aqui. E vocês estão agora melhor preparados para enfrentar a prova da Unicamp. Certinho? Um abraço, gente!